Meu Senhor e minha Senhora, mais uma vez nós estamos aqui hoje, em um horário diferente, mas, enfim, nós estamos aqui. Isso é que é importante. O programa Encontro Marcado vai estar nesse horário aí de 8 às 9, todos os dias, por enquanto. E eu quero aproveitar e falar a você, vamos aproveitar propaganda política, eleição, corrupção, e quem vamos votar, e tudo isso. E eu quero trazer aqui algo sobre política. Uma passagem muito conhecida, mas talvez você nunca imaginou que isso poderia ser um testemunho político. Estamos lá no livro de Daniel, no capítulo de número 6. Eu vou ler alguns trechinhos aqui por causa do nosso tempo, tá? Mas você pode ler em casa todo ele. E você vai ver aqui um grande testemunho de um homem de Deus. Pareceu bem, capítulo 6, versículo 1, a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, a fim de que estes sátrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse dano. Quem são esses sátrapas? Uma espécie de prefeitos de algumas cidades, ou algumas comunidades sujeitas ao rei, e o rei coloca esses homens e estipula sobre eles 3 presidentes. Dos 3 presidentes, um era Daniel. E os presidentes e os sátrapas, os prefeitos, ou os coordenadores, vamos chamar de coordenadores para não... procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque Daniel era fiel e não se achava nele nenhuma falta. O que é que você procura como candidato nessas eleições? Não é exatamente alguém que tenha essas qualidades? Pessoa honesta, pessoa pura, pessoa segura. E aqueles que creem no Senhor Jesus procuram um servo de Deus, um homem ou uma mulher, em que se possa confiar, e que mesmo estando no meio de muita corrupção, de muita tentação, não se deixa corromper. E esta era a qualidade, ou a principal, ou maior qualidade de Daniel. E esses homens, que eram políticos na época, tinham uma inveja terrível. E eles começam a questionar, no versículo 5 aqui, eles chegam a dizer: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, a menos que procuremos no que diz respeito à sua lei, ou à lei do seu Deus. Ou seja, não há dolo em Daniel. A única forma, a única maneira que nós pegarmos Daniel em alguma falta é se nós apelarmos
contra a sua fidelidade ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ao Senhor Jeová, ao Senhor Jesus. Então esses presidentes fizeram lá alguma coisa assim, né? Uma porcalhada, vamos dizer assim, mas que parecia honesto, né? Exatamente tipo que nossos administradores costumam fazer, né? Os homens aí da Câmara, os homens aí dos deputados, né? Os governos, enfim, né? Eles fazem de tudo e vêm com a cara mais lavada para frente da televisão dizer que não sabe, que não conhece, enfim. Eu não preciso estar entrando em detalhes aqui, porque os irmãos sabem exatamente o que eu estou dizendo. Aparece na TV todo dia, né? Inclusive até nas entrevistas aí, não sabe nem o que falar, não sabe nem como responder, ou diz que não vai responder, ou coisas nesse sentido. Mas enfim, né? E eles concordaram, e o rei baixou um decreto, estimulado por esses, né, que qualquer que por um espaço de 30 dias, olhe bem, fizesse uma petição, fizesse uma oração a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. E o rei estabelece esse interdito, que ele chama aqui, né, e assina o edital para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar algo que o rei decreta. E em virtude disso, o rei Dario assinou o edital e o interdito. Quando Daniel, está aí no versículo 6, tudo que eu estou falando aqui, tá? Quando Daniel, no capítulo 6, aí no versículo 10, quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, onde estavam abertas janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, para que você entenda, se você de repente não conhece ainda a palavra de Deus, Daniel fiel a Deus, Daniel homem fiel, Daniel homem honesto, Daniel homem que não aceitava corrupção, todos os dias orava ao Senhor. E o que esses sátrapas fizeram? Levaram ao rei a convencer-se de que durante 30 dias ninguém poderia fazer oração, ninguém poderia louvar a Deus nenhum e nem a homem nenhum que não fosse o próprio rei. O rei não estava sabendo que Daniel orava, que Daniel era fiel, sabia que Daniel era um cara bom, sabia que Daniel realmente era uma pessoa honesta, sabia que Daniel não se misturava, que Daniel não era qualquer um, que Daniel não era como todo mundo. Como dizemos hoje na política, né? Não há ninguém que entre lá que não se corrompa. A facilidade para se corromper é muito grande. Tudo é igual. Epa, pera aí um pouquinho. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele não vai se deixar abater. Ele não vai se corromper. Ele não vai se deixar corromper. Custe o que custar, mesmo que para isso custe a sua vida. Que é o que acontece aqui com Daniel. Né? E aí Daniel continuou fazendo tudo o que ele sempre fez. E aí esses homens vão até o rei, aí no versículo 13, e diz lá, olha, esse Daniel, ó rei, é dos exilados de Judá, e não tem feito caso de ti, e nem do interdito que você assinou. 3 vezes ao dia ele faz oração. Então o rei, ouvindo essa notícia, ficou muito penalizado. Por quê? Porque ele gostava e sabia quem era Daniel. Mas, infelizmente, ele havia editado uma lei, né,
para prejudicar aqueles servos de Deus. E essa lei, já agora assinada, não poderia voltar atrás. E ele vê aqui, né, do versículo 14, né, propôs dentro do seu coração livrar Daniel. Até o pôr do sol, ele trabalhou para salvar, está escrito aqui, ó. Mas os homens insistiam. Ora, o rei diz a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel, olha, ó rei, eu não estou preocupado se eu vou morrer, se eu vou viver. Se é lei, se o senhor editou essa lei, e eu sou fiel à autoridade, eu não vou deixar de ser fiel ao meu Deus para uma lei, seja ela qual for. E se eu tiver que ser penalizado por esta lei, que seja, rei. O senhor faça aquilo que está para ser feito. E Daniel é lançado na cova dos leões. E o rei fica muito triste. Passa a noite em claro, não come, não tem música, não tem nada. Ele passou a noite em claro, sabendo que Daniel seria destroçado pelas feras. Mas mesmo assim, pela manhã, diz a Bíblia, a palavra de Deus, está aí no versículo 20. Ele vai até a cova, onde ali estavam vários leões, e chama Daniel com uma voz assim, meio que desconfiada: ô Daniel, servo do Deus vivo, por acaso o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrá-lo ou livrar-te dos leões? Então Daniel gritou lá de dentro: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Que maravilha! Aquele que é fiel a Deus, aquele que não se deixa corromper, não importa o que aconteça, Deus vai enviar o seu anjo para protegê-lo. Mas se isso for para a glória do Senhor, se não for para a glória do Senhor, então deixa que o leão rebente com tudo, né? Deixa que ele morra, porque se morrer também, está na presença de Deus e eternamente vai viver com o Senhor para sempre. Não é assim? Mas olha o que aconteceu aqui no final de tudo isso. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova. Está aí no versículo 23 do capítulo 6. E não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado em seu Deus. Mas aí, queridos, olha o que acontece aqui no versículo 24. O rei viu a glória de Deus. Deus viu que Daniel só podia ser livre, só podia ser salvo por um grande milagre. E aí o rei dá ordem e manda trazer aqueles homens, todos eles que tinham acusado a Daniel. E não só os homens, mas também as suas mulheres, seus filhos, toda a sua família. E manda que coloquem eles ali naquela cova. E diz a Bíblia, está escrito aí, que ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Pastor, meu querido, saiba que o homem de Deus, a mulher de Deus, o moço e a moça de Deus, aquele que verdadeiramente teme ao Senhor, ele não vai se deixar misturar, se envolver, ele não vai praticar tudo aquilo que todo mundo pratica, tudo aquilo que todo mundo faz. Por quê? Porque ele não é todo mundo. E mesmo que isso gere a sua morte, mesmo que isso gere um sacrifício de sua parte, Deus está com ele. E aqui, meu querido, o que nós pregamos muito e falamos direto em nosso ministério, o meu testemunho
O testemunho do homem de Deus, da mulher de Deus, vai dar glória ao Senhor. E quando a glória é dada ao Senhor, Deus entra no negócio. E Deus opera maravilhas de coisas que nós nem imaginamos. Porque aí o que acontece após esse livramento? Ah, não, Deus livrou Daniel, beleza, matou os caras que traíram, ótimo, não, é muito bom. Mas olha o que o rei faz. Com isto, faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído. O seu domínio dura até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro, o persa. Ok, meu senhor? Ok, minha senhora? Então preste muita atenção. O que é que você vai fazer com o seu voto? A quem você vai escolher? O país, o Brasil, tem uma grande oportunidade de uma verdadeira mudança, que não me cabe aqui falar nomes, nem posso. Mas se você prestar atenção, Deus está com sua mão intervindo diretamente na história dessa nação. Creiam e nós veremos a glória de Deus em nossas vidas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis, me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. E me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir.